Olá pessoal, eu sou André, sou professor de Química e este é o nosso primeiro vídeo no tema de Química Orgânica, numa abordagem voltada para o ensino médio. Antes de qualquer coisa, é importante destacar que vídeo não cumpre o mesmo papel que a aula presencial. Ele é uma ferramenta interessante para a gente levar conteúdo para os estudantes, mas não cumpre o mesmo papel não. E neste vídeo, nós vamos falar sobre diversos temas que são usados com muita frequência em Química Orgânica, ou que possam servir de algum subsídio para a gente entender alguns dos seus pressupostos. E dentre esses temas estão a isomeria, a ressonância, a carga formal, as ligações sigma e ligações pi e a hibridização de orbitais atômicos. Bora pro conteúdo? E o primeiro conceito novo que eu gostaria de tratar aqui nesse vídeo é o conceito de isomeria, que nós vamos investigar um pouco mais a história dele no nosso próximo vídeo introdutório à Química Orgânica. Mas a ideia geral é bastante simples, embora bastante interessante também. Por um bom tempo, os químicos acreditavam que a simples proporção entre os átomos de um elemento químico presentes em uma dada substância determinava qual era a substância química que estava sendo estudada. Mas o químico alemão Friedrich Wöhler, ao longo dos seus estudos da química, se deparou com algumas situações que apontavam no sentido contrário. Uma delas foi a existência de dois compostos, ambos contendo 2 nitrogênios em sua fórmula, 4 hidrogênios, 1 oxigênio e 1 carbono, mas que tinham propriedades químicas bastante diferentes. O primeiro deles, o cianato de amônio, era uma substância iônica, enquanto o outro, a ureia, era uma substância que tinha apenas ligações covalentes e se comportava como uma substância covalente. Dentre as diversas propriedades, uma solução contendo apenas água e cianato de amônio era condutora de eletricidade e uma solução contendo apenas água e ureia não era condutora de eletricidade. Mas não para por aí. O cianato de amônio era uma substância classicamente inorgânica, um sal inorgânico. Já a ureia era uma substância que o Wöhler conseguiu separar da urina de cachorros e mesmo de seres humanos. E assim Wöhler, em conjunto com Berzelius, iniciaram a construção do conceito de isomeria, onde nessa palavra o prefixo iso corresponde a igual, e essa outra parte da palavra, que é o meros, significa partes. Então, isômeros seriam dois ou mais compostos que possuem a mesma fórmula molecular, o mesmo número de átomos de cada um dos elementos químicos aqui presentes nos dois compostos, mas que possuem fórmulas estruturais diferentes. A fórmula estrutural aqui do cianato de amônio possui um cátion amônio, NH4+, esse cátion tetraédrico aqui, e um ânion cianato, onde nós temos um oxigênio com ligação dupla com um carbono, ligação dupla com um nitrogênio nesse ânion. E esse ânion seria linear. Já a ureia teria ligado a um carbono central, 2 nitrogênios, cada um deles, por sua vez, ligado por uma ligação covalente simples a 2 hidrogênios diferentes, e este mesmo carbono central também fazendo uma ligação dupla com um oxigênio. Já dá para reparar que a estrutura dessas duas substâncias é bastante diferente. E a gente pode prever também que seu comportamento químico também será. Mas essa não foi a única vez que o Wöhler se deparou com esse tipo de situação. Em 1825, Wöhler havia travado uma polêmica com outro químico alemão, que é o Liebig, sobre as propriedades do composto, que tinha em sua fórmula um átomo de prata, um átomo de oxigênio, um átomo de carbono e um átomo de nitrogênio. Liebig havia preparado um sal de prata com um ânion com um carbono, um nitrogênio e oxigênio, e que era um sal de prata bastante perigoso, o chamado fulminato de prata. A exposição desse sal a impactos, mesmo que não fossem muito grandes, ou mesmo ao calor, provocava uma explosão relativamente intensa. Já Wöhler havia produzido um outro sal com os mesmos elementos nas mesmas proporções, o chamado cianato de prata, que tinha o cátion prata e o ânion cianato, mas que não apresentava as mesmas propriedades explosivas. Ele podia dar impactos nesse sal, expor a chama, seja lá o que for, que o sal não explodia. Ao ler as publicações de Wöhler sobre o cianato de prata, Liebig ficou irritado, porque para ele, um átomo de prata com um de carbono, um de nitrogênio e um oxigênio era fulminato de prata, aquele sal explosivo que ele havia produzido. Mas o cianato de prata do Wöhler, com os mesmos elementos químicos, podia ser manipulado tranquilamente. E a resolução dessa confusão só se deu com a percepção de que os íons fulminato e cianato, embora tivessem os mesmos elementos químicos na mesma quantidade,
verdade, deveriam ter fórmulas estruturais diferentes. No fulminato, o carbono faz uma ligação simples com o nitrogênio e o nitrogênio uma ligação tripla com o oxigênio. No cianato, o nitrogênio faz uma ligação simples com o carbono, que por sua vez faz uma ligação tripla com o oxigênio. E essa mudança na ordem das pecinhas, dos átomos como eles estão arranjados, fazia a diferença fundamental entre o sal explosivo do Liebig e o sal tranquilão do Wöhler. E na série de TV Breaking Bad, o protagonista, Walter White, usa um sal de fulminato na hora de ir tirar satisfações com o traficante Tuco. Fazendo passar por um saco de cristais de metanfetamina, ele entra com um saco de fulminato de mercúrio no QG do Tuco. Conforme a discussão não vai pelo caminho que o Walter White queria, ele joga o saco de fulminato de mercúrio no chão, causando uma intensa explosão. Pra ser bem sincero, não sei se a explosão seria exatamente daquela intensidade que apareceu na série. E se fosse, sabe-se lá como é que o protagonista conseguiu sair ileso daquela situação. Mas que a cena é bem bacana, ela é, viu? Outro conceito muito importante que eu vou introduzir por aqui é o conceito de ressonância. Eu vou aproveitar aqui os nossos íons fulminato e cianato, que a gente usou para discutir isomeria, para apresentar esse conceito. Aqui que eu não apresentei a ideia de isomeria, eu apresentei uma única estrutura para cada um desses íons, que é essa estrutura que aparece aqui. No entanto, nem o íon fulminato, nem o íon cianato podem ser representados exclusivamente por essas estruturas. Se você der um pulinho ali no vídeo de ligações covalentes que eu já coloquei aqui no canal, eu vou deixar o link aqui em cima, você vai perceber que para ambos esses íons existem mais duas outras estruturas que respeitam todas as regras que a gente utilizava para formar as fórmulas estruturais dos compostos covalentes, como por exemplo nós temos os três elementos aqui, carbono, nitrogênio e oxigênio, que são do segundo período ali da tabela. Então a regra do octeto funciona bem, todos eles estarem com o octeto completo em cada uma dessas estruturas. Além, é claro, da contabilidade dos elétrons ser a contabilidade certinha dos elétrons de valência somados desses três átomos. 4 elétrons de valência para o carbono, com 5 elétrons de valência do nitrogênio e 6 do oxigênio, e mais um elétron, porque tanto fulminato como cianato são ânions de carga -1. Então, cada uma dessas estruturas aqui tem os 16 elétrons esperados. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Então a estrutura real desses ânions não pode ser representada por uma única dessas estruturas. A forma como os elétrons de fato estão distribuídos em cada um desses ânions é alguma estrutura intermediária, como se fosse uma mistura de cada uma dessas três estruturas aqui. A esse conceito de que uma molécula ou um íon, como no caso representado, na verdade tem sua fórmula estrutural como um híbrido de duas ou mais, no caso aqui 3 estruturas, é o conceito de ressonância. E a gente não pode dizer que a estrutura do fulminato, ou mesmo a estrutura do cianato, apareça ora como a primeira estrutura, ora como a segunda estrutura, ora como a terceira estrutura. Na verdade, a estrutura de fato é uma mistura das três. Como se esses elétrons, ligados e não ligados, estivessem distribuídos pela molécula, como se fosse uma média das três estruturas. E já que nós sabemos que elétron tem comportamento ondulatório, a gente não deveria estranhar que o mesmo elétron possa estar espalhado por uma determinada região. Outros exemplos aqui de moléculas e íons que também apresentam ressonância são o nosso famoso gás ozônio, um composto molecular, espécie química neutra, cuja representação mais fiel não é nem essa estrutura aqui à esquerda, com oxigênio, ligação dupla com outro oxigênio, por sua vez ligado por ligação simples com outro oxigênio, formando essa estrutura aqui angular, e nem a estrutura da direita, oxigênio, simples oxigênio, dupla com outro oxigênio, mas sim um intermediário entre essas duas estruturas. Um outro exemplo de íon é o ânion nitrato, NO3-, onde nós podemos representar pelo menos ali 3 estruturas de ressonância diferentes, e a estrutura real do íon é um intermediário entre essas estruturas, com os elétrons da ligação dupla que esse íon faz deslocalizados entre as ligações com os 3 oxigênios. Um outro íon é o carbonato, que também apresenta aí pelo menos 3 estruturas de ressonância diferentes, com os elétrons da ligação dupla com o oxigênio deslocalizados entre as 3 ligações que o carbono faz com o oxigênio. Já um exemplo que é muito importante, que nós vamos ver com frequência em química orgânica, é o exemplo do benzeno, ou do anel benzênico.
é um composto com 6 carbonos e 6 hidrogênios, onde as ligações entre os carbonos formam um anel hexagonal. Na hora de montar essa molécula, a gente vai ter uma alternância entre os carbonos desse anel de ligações simples e duplas, simples, dupla, simples, dupla. Mas a estrutura, onde eu troco cada ligação simples por ligação dupla e vice-versa, também é importante para conhecer a real estrutura do benzeno. O benzeno não é nem essa estrutura e nem essa estrutura. É um intermediário entre elas, com esses pares de elétrons das ligações duplas entre carbonos deslocalizados entre todos os carbonos desse anel. Mais um conceito bastante importante, que nós já vimos um irmão dele por aí, é o conceito de carga formal. A carga formal vai ser bastante útil para a gente entender a diferença entre os isômeros, fulminato de prata, explosivo, e cianato de prata, tranquilão. E também é uma ferramenta bem interessante para nós compreendermos qual que é o número de ligações típicas feitas por cada elemento químico na química orgânica. Há algum tempo atrás nós falamos sobre número de oxidação. Ele aparece no nosso vídeo de introdução eletroquímica e em breve eu vou fazer um vídeo específico sobre número de oxidação, já que ele também é útil na hora de fazer a nomenclatura de oxiácidos. E o número de oxidação era a carga hipotética que cada átomo teria se a gente supusesse que todas as ligações em um determinado composto fossem tratadas como iônicas, ou seja, onde o átomo mais eletronegativo, com a maior tendência a atrair os elétrons, ficaria com os 2 elétrons de cada ligação covalente. Então, o número de oxidação não era a carga real da molécula, seria a carga hipotética em uma suposição de que todas as ligações fossem iônicas. O conceito de carga formal, ele é bastante parecido, só que com uma consideração invertida. A carga formal seria a carga hipotética também, que o átomo teria se a gente supusesse que todas as ligações de um determinado composto fossem ligações covalentes, perfeitamente igualitárias, sem polarização, e que quando a gente quebrasse essas ligações, os elétrons das ligações seriam distribuídos igualmente entre os átomos participantes, independentemente de um ser mais eletronegativo e o outro ser menos eletronegativo. E neste ponto, talvez valha a pena você dar uma voltadinha ali no nosso vídeo sobre ligações covalentes, que o link está aqui em cima. Para lembrar que uma ligação covalente é feita por um par de elétrons compartilhado. 2 elétrons compartilhados entre 2 átomos. E para quem gosta de uma representação matemática de como a gente poderia representar esta carga formal, segue aí uma equaçãozinha, que você não precisa decorar não, porque ela é fácil de entender, como nós vamos ver nos próximos exemplos. A carga formal de um átomo em um determinado composto seria o número de elétrons V, que são os elétrons de valência daquele átomo, se você tiver o átomo neutro, livre, sem fazer ligação com nenhum outro, menos uma determinada quantidade de elétrons, que seriam o número de elétrons não compartilhados, que estão só com aquele átomo naquele composto, e metade dos elétrons compartilhados, dos elétrons que participam de ligações covalentes entre aquele átomo e um outro átomo. E aqui é fácil de entender, já que os elétrons de valência seria quantos elétrons o átomo teria se ele estivesse neutro. Os elétrons não compartilhados continuam com ele, então eles já estão contados nos elétrons de valência. Se eu tirei os elétrons compartilhados dos elétrons de valência, eu vou precisar fazer a contabilidade dos elétrons compartilhados. Se dos compartilhados só metade fica com ele, metade fica com outro átomo, a hora que eu desconto aqui da valência deste átomo, eu vou ter qual que é o balanço de elétrons dele, quanto que ele tinha neutro, descontado do quanto hipoteticamente ele teria se eu quebrasse as ligações, ele ficasse com os seus elétrons não compartilhados e com metade dos elétrons compartilhados. Mas não liga não que agora com exemplo é mais fácil de entender isso. E o exemplo que eu vou pegar aqui é a molécula de CO, monóxido de carbono. Se nós montarmos a fórmula estrutural do monóxido de carbono, nós vamos chegar no seguinte. Nós temos um oxigênio com uma ligação tripla com o carbono e com cada um desses 2 átomos fica um parzinho de elétrons que não está compartilhado. E eu vou comparar aqui qual seria o NOx e qual que seria a carga formal de cada um desses 2 átomos para esta molécula de CO. No NOx, eu trato a ligação como iônica. A hora que eu quebrasse a ligação, todos os elétrons compartilhados ficariam com o oxigênio. Então, se eu
originalmente o carbono tinha 4 elétrons de valência e ficou só com 2 aqui, é sinal que o NOx dele é mais 2. Em termos do modo como a gente se acostumou a calcular o NOx, se o NOx do oxigênio é típico, porque eu não tenho nenhum superóxido, nem peróxido, nem composto de flúor e nem oxigênio em substâncias simples. Então o NOx do oxigênio é menos 2 como de costume. Desta forma, se a molécula de CO é neutra, a soma do NOx do carbono com o NOx do oxigênio tem que dar 0. Se o oxigênio é menos 2, o NOx do carbono é mais 2. Já para a carga formal, CF, eu vou tratar estas ligações entre carbono e oxigênio como perfeitamente igualitárias, mesmo sabendo que o oxigênio é mais eletronegativo. Então eu vou tratar como se eu quebrasse esta ligação, ficando metade dos elétrons com o oxigênio e metade com o carbono. O carbono originalmente tinha 4 elétrons de valência, mas na hora que eu quebro essa ligação ele fica com 5, um elétron a mais e, portanto, uma carga formal menos 1. Já o oxigênio, o átomo neutro tinha 6 elétrons de valência. Quando eu quebro a ligação e ele fica com 5, ele fica com um elétron a menos do que o átomo neutro. Carga formal mais 1. Pensando em termos da fórmula, o carbono tinha 4 elétrons de valência, menos os 2 elétrons não compartilhados, 2. Menos ainda, metade dos elétrons compartilhados, os elétrons compartilhados eram 6, menos 3, 4 menos 2 menos 3, menos 1. Já o oxigênio tinha 6 elétrons de valência, menos os 2 elétrons não compartilhados, 4, menos metade dos elétrons compartilhados, 1, positivo. Carga formal do oxigênio, mais 1. E se você ficou em dúvida do que é elétron de valência, faz o seguinte, pega o número atômico de cada um dos átomos. Carbono é 6 e oxigênio é 8. Faça a distribuição eletrônica de cada um deles. O carbono fica 1s2, 2s2, 2p2. Já o oxigênio fica 1s2, 2s2, 2p4. Quantos elétrons existem no nível mais externo, a camada de valência do átomo? Para o carbono são 4 e para o oxigênio são 6. Dentre as estruturas de ressonância para uma mesma substância, aquelas que vão ter a maior contribuição para a estrutura real da molécula são aquelas que apresentarem a menor separação entre as cargas formais. Se todo mundo tiver igual a 0, ótimo, a estrutura é muito estável. Agora, quanto maior for a separação, um átomo muito positivo e outro muito negativo, menos estável é aquela estrutura e menos ela contribui para a estrutura real. Por outro lado, além disso, se uma determinada molécula tem uma separação de cargas formais muito evidente no conjunto de suas estruturas, isso já é um sinal que essa é uma molécula muito instável, tem uma tendência muito grande a reagir. E aí, como é que ficaria a carga formal para cada um dos átomos em cada uma das estruturas do fulminato e do cianato? Será que isso dá alguma ideia pra gente do comportamento explosivo do fulminato de prata e estável do cianato de prata? Calcula aí pra gente, vai! E calculando aqui as cargas formais de cada um dos átomos em cada uma dessas estruturas, o carbono, que normalmente teria 4 elétrons no átomo neutro, vai ficar com 2, 4 mais metade dos da dupla, 6 elétrons. 2 elétrons a mais do que o átomo neutro, carga formal, menos 2. O nitrogênio, que normalmente teria 5 elétrons no átomo neutro, vai ficar com 2 dessa dupla e 2 dessa dupla, 4 elétrons. 1 elétron a menos, carga formal, mais 1. O oxigênio teria 6 elétrons no átomo neutro. 2, 4, com 2 da dupla, 6. Carga formal, 0. Nessa segunda estrutura, o carbono fica com carga formal menos 1, nitrogênio com carga mais 1, oxigênio com carga menos 1. Na terceira estrutura, carbono com carga formal menos 3, nitrogênio com carga formal mais 1 e oxigênio com carga formal mais 1. Já no cianato, nós temos uma primeira estrutura, onde o nitrogênio tem carga menos 1, o carbono e o oxigênio têm carga formal 0. Uma segunda estrutura, onde o nitrogênio tem carga formal 0, carbono também, e o oxigênio tem carga menos 1. E uma terceira estrutura, essa já vai ter uma contribuição menor, porque tem uma separação maior de cargas, onde o nitrogênio tem carga menos 2, o carbono carga 0 e o oxigênio carga mais 1. Deu para reparar que, considerando as três estruturas, o cianato tem uma menor separação de carga formal no conjunto das suas estruturas, e já o fulminato não tem nenhuma estrutura onde só tem um átomo carregado. Em todas as três estruturas eu tenho cargas formais diferentes de 0 sobre pelo menos 2 dos 3 átomos na primeira estrutura, e cargas formais diferentes de 0 nas duas outras estruturas. E aí?
Deu para perceber por que o fulminato é mais esquentadinho, mais explosivo do que o cianato? E um outro tema importante para a gente dar uma olhada especial, antes de entrar de fato na química orgânica, é a análise das ligações covalentes que vão ser encontradas em diversos desses compostos orgânicos, mas também em compostos inorgânicos, e diferenciar as ligações covalentes em ligações sigma e ligações pi. Quando a gente pensa em ligações simples, uma única ligação covalente ligando dois átomos dentro de um composto, ou mesmo em ligações duplas ou ligações triplas, nós estamos sempre falando de uma ligação principal, que é uma ligação sigma, que é mais forte e que pode vir acompanhada ou não, no caso das ligações duplas e triplas, vem acompanhada de algumas ligações secundárias, mais fracas. E essas serão as ligações pi. As ligações covalentes se dão pela sobreposição e pela interferência construtiva e destrutiva de orbitais dos átomos que participam dessas ligações. Quando dois orbitais atômicos se encontram de maneira frontal, com uma grande sobreposição das suas ondas de elétron, nós temos essa ligação forte, essa ligação principal, que é chamada de ligação sigma, onde há uma grande sobreposição das funções de ondas dos elétrons, que vão interferir como ondas que são. Por exemplo, na sobreposição de um orbital atômico S com o orbital atômico S de outro átomo. Quando esses dois átomos se aproximam para formar uma ligação, pela geometria do orbital atômico S, para uma esfera é tudo frente, né? A sobreposição será frontal. E nós teremos uma boa sobreposição das duas funções de onda, formando um orbital que não é mais nem do átomo A, nem do átomo B, mas é um orbital da molécula, onde os elétrons compartilhados nessa ligação química pertencerão à molécula como um todo. O mesmo poderia ser dito entre dois orbitais P, com seus lobos, esses balõezinhos aqui deles, frontalmente direcionados, e se encontrando para formar uma ligação química. Há uma boa sobreposição das duas funções de onda, formando ali um orbital molecular que corresponde a uma ligação sigma, a uma ligação principal, uma ligação mais forte. Quando nós não estamos falando apenas de ligações simples, mas considerando também ligações duplas e ligações triplas, nesses dois últimos casos, nós também teremos uma ligação sigma entre os dois átomos. Sempre que ocorrer a junção dos átomos para formar as ligações químicas, alguma sobreposição frontal haverá. Porém, alguns dos orbitais nesse encontro, como por exemplo dois orbitais P que estejam paralelos entre si e não frontais entre si, também podem fazer uma sobreposição paralela, por um encontro indireto entre esses dois orbitais atômicos. Neste caso, também haverá sobreposição, também haverá interferência construtiva e destrutiva das ondas de matéria desses elétrons. Porém, essa sobreposição não é tão efetiva como era nos encontros frontais, que formavam as ligações sigma. Deste modo, as ligações pi são sempre ligações secundárias. Então, quando eu tenho uma ligação simples, eu tenho apenas uma ligação sigma, apenas um encontro frontal de orbitais atômicos, fazendo sobreposição das suas funções de onda e gerando interferência construtiva e destrutiva. Quando eu tenho uma ligação dupla, eu tenho uma ligação sigma, um encontro frontal de orbitais, e uma ligação pi, que ocorre em paralelo. E aí no exemplo aqui de uma ligação dupla, nós temos um encontro frontal de orbitais, e esses outros orbitais também poderão se sobrepor de maneira menos efetiva, tendo um compartilhamento de um par de elétrons aqui pela ligação sigma, pela ligação principal, e de outro parzinho de elétrons através desses orbitais P, formando uma ligação pi. E nesta figura aqui nós temos também só uma ligação sigma e uma ligação pi, com a ligação sigma marcada aqui em azul, representando a sobreposição desses dois orbitais, e a ligação pi marcada aqui em verde. Embora os orbitais P tenham dois lóbulos, nós temos apenas um orbital de um carbono e outro orbital de outro carbono. Há apenas um par de elétron compartilhado por essa ligação pi. A ligação sigma se dá no eixo que liga os dois átomos, e a ligação pi se dá em paralelo a este eixo, com a sobreposição dos dois lóbulos desses orbitais aqui. E quando eu tenho uma ligação tripla, eu tenho uma ligação sigma, uma ligação frontal de grande sobreposição, e duas ligações pi, duas ligações secundárias. E uma diferença importante entre ligações simples e as ligações duplas e triplas é que a ligação sigma, que está presente nos três casos,
permite a rotação dos átomos em torno do eixo de ligação. Mas na ligação dupla e também na ligação tripla, também estão presentes ligações π, sendo que cada uma dessas ligações π envolve um par de lóbulos de orbitais que estão acima e abaixo do eixo de ligação. E isso acaba impedindo a possibilidade de rotação nas ligações duplas e ligações triplas. Tá, mas quais serão os orbitais atômicos que participarão dessas ligações? Serão os orbitais s dos átomos que estiverem ali envolvidos e os orbitais p originais dos átomos, tanto para a ligação sigma como para a ligação π, ou em cada um dos casos nós teremos situações diferentes? Eu introduzo aqui para vocês também outra ideia, esta realmente devida ao Linus Pauling, um importante cientista estadunidense, que é a ideia da hibridização, também chamada por alguns de hibridação dos orbitais atômicos. Para entender quais são os orbitais atômicos que de fato participam da formação dessas ligações. De modo que as ligações químicas podem ser formadas não por orbitais atômicos puros, mas por orbitais híbridos, que sejam misturas dos orbitais atômicos originais do átomo. E aqui é importante nós lembrarmos que o carbono, como um elemento do segundo período da tabela periódica, da segunda linha, possui apenas orbitais do tipo s e orbitais do tipo p, sendo um orbital do tipo s e 3 orbitais do tipo p, orientados de acordo com os eixos x, y e z. Tá, mas para que isso? Por que é necessária essa ideia de hibridização ou hibridação? Em primeiro lugar, a natureza não precisa de porquê e nem de para quê. Ela é como ela é. O nosso esforço é para entender como as coisas funcionam dentro desses sistemas. E nós já descobrimos, com o advento da mecânica quântica, que os elétrons não apresentam apenas comportamento de partículas, que eles apresentam também comportamentos ondulatórios. Se comportam como ondas de matéria que podem interagir entre si por meio de interferência, como qualquer onda. E os tais os orbitais S, P, D, F, que nós usávamos para fazer a distribuição eletrônica, são gráficos de uma parte, a parte independente do tempo, da função densidade de probabilidade de se encontrar um elétron em uma determinada região. Mas essas funções bonitinhas, do jeito que a gente usa aqui, na verdade são funções para átomos hidrogenoides. E o que é um átomo hidrogenoide? O átomo de hidrogênio é o mais simples de todos. Possui um próton no núcleo e um elétron na sua nuvem eletrônica. Deste modo, o cálculo das funções de onda e, consequentemente, dos orbitais é muito mais simples para o hidrogênio do que para qualquer outro átomo que possua mais do que um elétron. Então, nós conseguimos calcular com exatidão as funções de onda para o hidrogênio, mas para os demais átomos, que são problemas de 3 ou mais partículas, sendo o núcleo e cada um dos elétrons ali que o átomo tiver, é muito mais complexo de resolver. Deste modo, a gente acaba pegando emprestadas as soluções matemáticas para o átomo de hidrogênio e utilizando para outros átomos, o que acaba servindo como alguma aproximação. Mas essa interação entre 2 ou mais elétrons que existe em qualquer outro átomo que não seja o hidrogênio, acaba gerando desvios com relação ao que foi calculado. E a gente acaba tendo que fazer algumas adaptações, como por exemplo a hibridização, para poder aplicar de fato esses orbitais hidrogenoides para átomos que são mais complexos do que o hidrogênio. E quando nós temos ondas, do mesmo modo que nós temos aqui nas ondas de matéria dos orbitais atômicos, essas ondas, quando se encontram, vão sofrer processos de interferência. Eu represento aqui para vocês os dois casos extremos, de uma interferência completamente construtiva, onde os picos de uma onda serão sobrepostos com os picos da outra onda, e os vales da primeira onda serão sobrepostos também com os vales da segunda onda. Nessa situação de interferência construtiva, as intensidades das ondas se somam, e se a nossa onda aqui traz a informação da probabilidade de encontrar um elétron, uma interferência construtiva na sobreposição de ondas aumenta a probabilidade de se encontrar o elétron em determinada região. Mas por outro lado, se eu tenho essas ondas fora de fase em que sentido? Enquanto uma onda está no pico positivo, a outra onda está no vale negativo, e vice-versa. Quando a primeira onda está no vale, a segunda onda está no pico. Essa é a situação extrema da interferência totalmente destrutiva. Nesta situação, a intensidade da onda diminui. E aqui é importante chamar a atenção que esse positivo e negativo não tem nada a ver com a carga elétrica. Se eu estivesse pensando, por exemplo, em um campo magnético oscilando, se propagando pelo espaço, o pico, o ponto positivo aqui dessa onda, poderia representar que o campo magnético está apontando na direção que eu considerei positiva nos meus eixos de coordenadas. Quando ela está no vale, eu posso considerar que o campo magnético está apontando para o outro lado. E do mesmo jeito que eu falei para campo magnético, poderia valer para qualquer
qualquer outra onda, para qualquer outra oscilação que eu tivesse. E como essas diversas ondas estão ocupando ali regiões sobrepostas no espaço, é de se esperar realmente que haja sobreposições, interferências construtivas e destrutivas entre essas ondas. Mas além disso, se nós pensarmos, por exemplo, no átomo de carbono, que tem uma distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p2. Este átomo de carbono possui 4 elétrons na sua camada de valência, esses elétrons do 2s2 e do 2p2. Na sua distribuição eletrônica com orbitais atômicos puros, ele ficaria com 2 elétrons no orbital s e 1 elétron em cada um de 2 dos seus 3 orbitais p. Como o átomo de carbono tem 2 camadas, ele tem sim esses 3 orbitais p, estejam eles preenchidos ou não. Se ao invés de termos os orbitais originais do átomo, orbital s e 3 orbitais p, nós tivermos, na verdade, sobreposições, composições, híbridos desse orbital s com esses 3 orbitais p, o que seria uma hibridização de um s com 3 p, a chamada hibridização sp3, nós teríamos, ao invés de 4 orbitais, sendo um em um nível de energia mais baixo e 3 em um nível de energia mais alto, teríamos, na verdade, 4 orbitais sp3 em um mesmo nível de energia. E deste modo, esses 4 elétrons poderiam estar desemparelhados, ou seja, sem parzinhos no mesmo orbital. De um modo que a teoria de hibridização aqui do Pauling pode nos ajudar a compreender a multiplicidade de ligações diferentes que o carbono pode fazer, já que para fazer ligação com outro átomo, o elétron precisa estar em orbitais onde ele não esteja emparelhado, onde ele não tem um parzinho. E nos próximos minutos, nós vamos investigar justamente essas possíveis formas de hibridização, tanto a sp3 aqui representada, como outras formas de hibridização envolvendo menos orbitais do que todos os 4 orbitais que o carbono tem na sua camada de valência. E a primeira situação é a seguinte: o que resulta da combinação de um orbital s do carbono com um dos seus 3 orbitais p, que é a chamada hibridização sp. Como nós veremos mais para frente em química orgânica, a hibridização sp ocorre quando um átomo de carbono, esse aqui em vermelho ou este aqui em vermelho, forma apenas 2 ligações sigma, 2 ligações principais, tanto nesta molécula como nesta outra. Em ambas as situações, este átomo de carbono aqui marcado em vermelho usará 2 orbitais híbridos para fazer uma ligação sigma, no caso aqui com esse hidrogênio, e uma ligação sigma aqui nesse caso com esse carbono. Este outro carbono em vermelho fará uma ligação sigma com o carbono da esquerda e uma ligação sigma com o carbono da direita. Como nós já falamos anteriormente, a partir da primeira ligação, todas as ligações adicionais em uma ligação dupla ou em uma ligação tripla serão ligações π. Então, no caso aqui do etino, tenho uma ligação π mais uma ligação π. No caso aqui do propadieno, uma ligação π, outra ligação π. Quando o átomo de carbono possui uma hibridização de orbitais sp, formando 2 orbitais híbridos sp da combinação de um orbital s com um orbital p, a geometria em torno desse átomo será uma geometria linear. Esses 2 orbitais sp estão apontados para lados opostos do carbono, alinhados. E 2 orbitais atômicos puros formarão 2 orbitais atômicos híbridos, sempre conservando este número de orbitais. Em breve eu vou colocar um vídeo aqui para vocês, para caso vocês queiram montar alguns modelinhos para perceber um pouco melhor a geometria que é causada por essas hibridizações. Vou aproveitar também para montar uns modelinhos de algumas moléculas que vão simbolizar as geometrias assumidas pelo carbono nas diversas moléculas orgânicas. Tá, mas como é que se dá essa tal dessa combinação entre orbitais? Em primeiro lugar, 2 orbitais atômicos puros produzem 2 orbitais atômicos híbridos. Eu vou representar aqui para vocês como essas combinações se dão entre um par de orbitais, um orbital s e um orbital p. Lembrando que o núcleo do átomo no orbital s está no centro desse orbital e o núcleo do átomo no orbital p está entre os 2 lóbulos desse orbital. Se eu atribuo aqui um sinal positivo para a função de onda no orbital s, que é um orbital que não tem mudança de fase na sua representação, mas já o orbital p, que de um lado do núcleo terá uma fase e do outro lado do núcleo terá outra fase, eu posso fazer uma combinação do orbital s com o orbital p com a fase positiva, do mesmo jeito que no s, do lado direito do orbital p e a fase negativa do lado esquerdo. Aqui eu chamo a atenção que esse positivo e negativo não tem nada a ver com a carga. Foi uma forma arbitrária que eu escolhi para representar a fase do orbital, para saber se a interferência será construtiva ou destrutiva. Quando eu combino esse orbital
orbital S com esse orbital P desta forma. Do lado direito do orbital S, que também é positivo, haverá interferência construtiva. E o orbital híbrido formado terá um lóbulo do lado direito muito grande. Já do lado esquerdo, a interferência será destrutiva. E o lóbulo esquerdo do orbital SP combinado será menorzinho. É como se ele atrofiasse. Mas eu posso também imaginar uma outra combinação entre esses dois mesmos orbitais, onde o orbital S continua com a fase positiva e as fases do orbital P se invertem. Ele é positivo na esquerda e negativo na direita. Nessa situação, a interferência seria construtiva do lado esquerdo do orbital híbrido, formando um lóbulo muito mais desenvolvido, e seria destrutiva do lado direito, formando um lóbulo muito menos desenvolvido, uma menor região com probabilidade de se encontrar elétrons. E essa é a combinação que eu fiz usando apenas um orbital S e um orbital P, mas combinando eles de duas maneiras diferentes. Reparem que talvez você possa se perguntar, mas o que aconteceria se eu fizesse o S negativo? Novamente eu teria as mesmas duas possíveis combinações, com um orbital mais desenvolvido para o lado direito e o outro orbital mais desenvolvido para o lado esquerdo. E eu vou parar com essa história de mostrar as interferências de quando a gente faz as combinações dos orbitais por aqui na hibridização SP, já que nós estamos fazendo a combinação de apenas um par de orbitais. Nas demais combinações, a representação já não é tão trivial assim. E o motivo é o seguinte: eu falei para vocês de uma regra de que se eu combino x orbitais atômicos puro, eu obtenho o mesmo número x de orbitais atômicos híbridos. Só que há mais regras ainda além dessa. Orbitais são regiões com probabilidade de se encontrar um elétron. E no conjunto das combinações que eu vou fazer dos orbitais, eu não posso usar a contribuição de um deles, por exemplo, um orbital S, somando nos vários orbitais híbridos que têm contribuição desse S, uma probabilidade mais do que 100% correspondente a esse orbital. De modo que em cada um dos híbridos formados, há uma parte da probabilidade de se encontrar um elétron de cada um dos orbitais que participam. Na combinação de um parzinho, isso fica simples. Metade da probabilidade do S está em um dos orbitais híbridos, a outra metade está no outro. Metade da probabilidade do orbital P está em um dos híbridos, a outra metade está no outro. Mas ao combinar 3 ou 4 orbitais, a coisa já fica mais complicada. Especialmente para a gente só visualizar, sem de fato calcular matematicamente. Mas vocês não se preocupem, nós não precisamos fazer essa conta, não é o nosso objetivo aqui. Mas eu aproveito aqui para te avisar. Se você, quem sabe um dia, quiser fazer essa conta de fato, é melhor você não reclamar de ter que ter aprendido matrizes lá em matemática no ensino médio, porque elas podem ser uma ferramenta muito útil neste tipo de problema. E um átomo de carbono, que com duas camadas tem um orbital S e 3 orbitais P, e que tem utilizado um orbital S para produzir os 2 orbitais híbridos, e mais um orbital P, deixa livres para utilizar para fazer outros tipos de ligação 2 orbitais P. Se eu usei, por exemplo, o orbital S e o orbital P alinhado com o eixo X para fazer esses 2 orbitais híbridos, vão restar para mim o orbital P que está na direção X e o orbital P que está na direção Z. E esses 2 orbitais que restaram no átomo de carbono poderão ser usados para fazer ligações π, ligações mais fracas em paralelo, enquanto as ligações sigma serão feitas pelos orbitais híbridos, pelos orbitais poderosos que foram feitos pela mistura de orbitais atômicos puros. Uma outra hibridização possível é a chamada hibridização sp2, que é encontrada, por exemplo, na molécula de eteno. Na hibridização sp2, com a própria representação já diz, nós utilizaremos um orbital S e 2 orbitais P. Esses orbitais atômicos serão combinados em orbitais atômicos híbridos. Novamente, 3 orbitais atômicos puros vão formar 3 orbitais atômicos híbridos pela combinação desses orbitais. Novamente, se eu usei um orbital S, o orbital P alinhado com o eixo Y e o orbital P alinhado com o eixo Z, da combinação desses 3 orbitais atômicos puros, eu vou obter 3 orbitais atômicos híbridos, que vão estar bem orientados para formar certas ligações com uma sobreposição frontal, ligações sigmas. Então essa hibridização sp2 vai ocorrer quando um carbono, no caso esse aqui marcado em vermelho, precisa fazer 3 ligações sigmas, 3 ligações poderosas, unindo 3 átomos, aquele átomo central de carbono. Novamente, se este carbono for fazer mais ligações, serão ligações do tipo π, ligações paralelas, de menor intensidade. A geometria entre os orbitais híbridos que vão fazer as ligações sigma em um carbono sp2
é a geometria trigonal plana. Nós temos um orbital com o seu lóbulo bem desenvolvido apontado para um dos vértices de um triângulo, o outro orbital com o seu lóbulo bem desenvolvido apontado para um segundo vértice desse triângulo e um terceiro orbital com o lóbulo bem desenvolvido apontado para o terceiro vértice desse triângulo. Novamente, se eu usei um S e dois P's, sobrou um P, sobrou um orbital P para fazer ligações paralelas, ligações π deste carbono com algum outro átomo. No caso aqui representado um segundo átomo de carbono. E o terceiro e último caso aqui de hibridização que nós vamos discutir é a hibridização sp3. Na hibridização sp3, nós temos a combinação de um orbital s com 3 orbitais p, como a sua própria representação já diz. E é a que está presente, por exemplo, no átomo de carbono da molécula de metano. A combinação de 4 orbitais atômicos puros formará 4 orbitais atômicos híbridos, que são idênticos entre si, a menos de sua orientação no espaço, para que lado que está apontado. Um carbono com hibridização sp3 consegue fazer 4 ligações sigma, 4 ligações poderosas, com sobreposição frontal de orbitais com os orbitais de outros átomos, no caso aqui da molécula de metano, com orbitais s dos átomos de hidrogênio, que só tem isso também, porque ele só tem a primeira camada, está na primeira linha da tabela periódica. Reparem que na hibridização sp3, nós usamos um orbital S, um orbital P orientado na direção X, um orbital P orientado na direção Y e um orbital P orientado na direção Z, não sobrando nenhum orbital P para fazer as ligações π, ligações paralelas. Então, um átomo de carbono com hibridização sp3 não vai fazer ligações π nas moléculas orgânicas, que é o objetivo que a gente vai estudar em breve. A geometria dessas ligações será determinada pela geometria do para onde estão apontados os orbitais híbridos formados. E esses orbitais híbridos formados estarão apontados para os vértices de um tetraedro, com o núcleo do carbono ali no meio daquele tetraedro. Deste modo, a teoria de hibridização explica não só como é possível um carbono fazer 4 ligações em algumas moléculas orgânicas, tendo ali 4 elétrons desemparelhados em orbitais diferentes, para se ligar com outros átomos, como também dá uma fundamentação a mais para a explicação da geometria de determinadas moléculas, que nós discutimos anteriormente no nosso vídeo sobre ligações covalentes, usando como referência a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. A partir do momento que nós vimos hibridização, a geometria é dada pela orientação dos orbitais híbridos, que vão possibilitar formar cada uma das ligações sigma. No caso da hibridização sp, eu tenho 2 orbitais híbridos, 2 ligações sigma. Esses 2 orbitais híbridos estão orientados, um para a esquerda e um para a direita, alinhado, geometria linear. Na hibridização sp2, nós temos 3 orbitais híbridos, orientados em direção aos vértices de um triângulo. Então, a geometria dos átomos em torno do carbono, que tem hibridização sp2, é a geometria trigonal. Os seus vizinhos estão dispostos nos vértices de um triângulo em torno do carbono. Já a geometria em torno de um átomo de carbono que possui a hibridização sp3 vai ser a geometria dada pelos orbitais que vão fazer as ligações sigma, as ligações principais, que são os orbitais híbridos, os 4 híbridos sp3, que estão apontados na direção de um tetraédrico. Então, a geometria em torno de um átomo de carbono que possui hibridização sp3 é a geometria tetraédrica. Só para citar um exemplo aqui, para se vocês acharem, mas isso aí não deve influenciar em nada no comportamento das substâncias químicas, nas propriedades dos materiais e coisas do tipo. Lá no primeiro ano, quando a gente fala dos alótropos do carbono, a gente aprende que diamante é carbono, substância simples, e grafita, está no carvão mineral, no grafite que a gente usa para escrever, também é carbono, substância simples. O que muda de um para o outro? O que muda de um para o outro é que no diamante, os átomos de carbono todos têm hibridização sp3. Cada átomo de carbono é o centro de um tetraedro cujos vértices são os átomos vizinhos aos quais ele está ligado. Já na grafita, a hibridização do carbono é sp2. Cada átomozinho de carbono está no centro de um triângulo, dentro do mesmo plano, composto pelos seus átomos vizinhos em cada um dos vértices e com o carbono central ali no centro do triângulo. Eu imagino que ninguém aqui tenha dúvida de que grafite e diamante
são materiais bem diferentes, mesmo sendo compostos exclusivamente por átomos de carbono. O diamante é duro, na verdade é o material natural mais duro que nós conhecemos, o que significa que ele consegue riscar outros materiais. Já o grafite, por sua vez, é frágil. Quando você passa um lápis pelo papel, você vai soltando essas camadinhas no papel e deixando elas aderidas no papel. Então o grafite é frágil, né? Quem risca o grafite é o papel. O grafite é condutor, pelo menos em uma das suas direções. Essas ligações duplas combinadas aqui permitem a condução de eletricidade. Já o diamante é um isolante elétrico. Não há elétrons aqui com mobilidade para circular pela sua estrutura. Deu para ter uma ideia da importância que tem a gente compreender a hibridização dos orbitais atômicos? Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo dessa série, nós vamos tratar da introdução da química orgânica, contando um pouco do seu precedente histórico e dos postulados que estão envolvidos nessa grande área da química. Muito obrigado pela atenção, fiquem de olho nos próximos vídeos do canal e até mais!